Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise por aqui. O tema de hoje tem um título que já vai direto ao ponto. Airbnb proibido em condomínio? Olha, esse é um daqueles assuntos fascinantes, né, que está rendendo discussões acaloradas nas reuniões de condomínio pelo Brasil afora. A gente vai explorar aqui esse choque super moderno entre o direito de propriedade individual e, bom, a paz e o sossego coletivos nos prédios residenciais. É literalmente o empate clássico do século XXI. De um lado, a inovação digital e a liberdade total de usar o próprio imóvel. Do outro, a segurança e a tranquilidade de quem, poxa, só quer chegar em casa e descansar. Afinal de contas, a locação por aplicativos pode ou não pode ser proibida? E antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, eu preciso, claro, destacar que todo esse conteúdo incrível e super detalhado que vamos ver foi estruturado com base no material do professor Marcos Freitas. É exatamente com esse embasamento jurídico rigoroso e a curadoria brilhante do professor Marcos que a gente vai desatar esse nó legal juntos, trazendo muita clareza para essa discussão que está tão presente no nosso dia a dia. E aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar rapidinho por 1. O conflito nos condomínios. 2. A zona de penumbra legal. 3. O consenso da doutrina. 4. A decisão definitiva do STJ. 5. O novo quórum necessário. E, por fim, 6. A conclusão e os próximos passos. O mais bacana é que logo mais a gente vai revelar a decisão exata do STJ. E o número mágico, sabe? Aquele quórum específico que vocês precisam saber para lidar com isso na prática. Certo, vamos mergulhar nisso. Ponto 1. O conflito nos condomínios. A velha disputa entre a propriedade e o sossego. Para entender o cerne desse problema, a gente precisa olhar para a economia digital que transformou completamente o mercado imobiliário. Plataformas de compartilhamento deixaram extremamente fácil alugar um quarto ou um AP inteiro por poucos dias. Só que isso cria uma colisão de frente entre duas regras super importantes. Pensa bem. De um lado, o artigo 1228 do Código Civil garante ao dono o direito sagrado de usar e lucrar com seu bem. Faz sentido, né? Mas aí entra o artigo 1336, inciso 4, que diz que o condômino não pode usar a sua unidade de um jeito que prejudique o sossego, a salubridade e a segurança dos vizinhos, além de ter que respeitar a destinação do prédio. Então, a grande pergunta de R$ 1 milhão é: o direito de fazer uma graninha com o próprio imóvel atropela o direito de paz da vizinhança? O que nos leva ao nosso ponto 2, a zona de penumbra legal, onde entram os chamados contratos atípicos. E isso ilustra brilhantemente o tamanho do impasse. Imagina só, de um lado a gente tem a locação residencial por temporada, bem tradicional, que é regido por uma lei lá de 91. Do outro lado da moeda, temos a hospedagem hoteleira super profissional, cheia de licenças, infraestrutura e com regras rígidas de 2008. Onde os aplicativos entram? Exatamente no meio do caminho. Esses chamados contratos atípicos de curta estadia ficam ali, num limbo. Eles dispensam aquela papelada da locação tradicional, mas também não têm os alvarás de um hotel. É um verdadeiro híbrido que tem causado uma baita dor de cabeça no meio jurídico. E olha, é absolutamente crucial a gente atentar para esses fatores. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, deixou claríssimo que o vilão da história não é o aplicativo em si. A tecnologia está aí para ajudar. O que de fato descaracteriza o uso residencial de um apartamento são algumas coisinhas específicas. Por exemplo, aquela alta rotatividade de pessoas estranhas entrando e saindo o tempo todo dos elevadores, a oferta de serviços que parecem de hotelaria, a falta de um tempo mínimo de estadia e, principalmente, a profissionalização pesada do negócio. É exatamente essa natureza comercial, frequente e habitual que quebra a paz de um prédio que foi feito só para morar. Mas e aí, como a gente resolve esse quebra-cabeça? Vamos para o ponto 3, o consenso da doutrina. Afinal, o que os maiores especialistas do país estão dizendo sobre essa disrupção? O que é muito interessante observar aqui é a força desse consenso entre os gigantes do direito civil. É sério, todos apontam para a mesma direção. O Flávio Tartucci defende que o direito de propriedade tem uma função social, então a convenção do prédio tem todo o poder de proteger a comunidade. O Nelson Rosenwald vai além e lembra que, gente, morar em condomínio exige sacrifício de todo mundo, né? Transformar um AP num mini hotel simplesmente quebra aquele pacto básico de saber com quem você está dividindo o espaço. Já o Anderson Schreiber traz uma visão bem pé no chão. Ele diz que usar o app de vez em quando, esporadicamente, tudo bem, é válido. O problema é a exploração em massa e habitual. E o Carlos Roberto Gonçalves fecha a conta, confirmando que hospedar de forma informal, sem o aval do condomínio, é uma afronta direta às obrigações da lei. Resumindo, para eles, a proteção coletiva definitivamente ganha do lucro individual desenfreado. Agora, segura essa, porque chegamos no ponto 4, a decisão definitiva do STJ, onde a teoria finalmente vira a prática.
Depois de tanta teoria, a justiça brasileira precisava bater o martelo para pacificar os condomínios. E foi exatamente o que a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fez em maio de 2026. Eles consolidaram o que a gente vinha conversando. Se a exploração do imóvel lá no aplicativo for algo constante, habitual e com cara de negócio profissional, isso oficialmente descaracteriza o prédio como residencial. Ponto final. O STJ colocou um freio claro. Quer dizer, não dá mais para o proprietário transformar meio que secretamente o apartamento dele numa pousada comercial se o prédio for estritamente residencial. Beleza, teoria a gente já entendeu, mas vamos para o ponto 5, o novo quórum necessário, ou seja, como isso funciona de verdade na vida do síndico e dos moradores. Então, o ponto crucial de tudo isso, o número que todo mundo precisa gravar na cabeça agora, é essa fração aí, 2/3. É isso mesmo. Se alguém no prédio tem a intenção de aprovar e liberar essa atividade comercial e atípica, é dessa exata maioria que vai precisar. Para colocar isso em perspectiva e entender o porquê dessa fração, pensa no seguinte. Antigamente, se a ideia era mudar a destinação de um prédio, a lei exigia que 100% dos moradores concordassem. Unanimidade. Ou seja, um único voto do contra já travava a vontade de todos os outros. Mas aí veio a Lei 14.405 de 2022, que alterou o artigo 1351 do Código Civil e reduziu essa barra pesada para 2/3 dos condôminos. Então, na prática, não existe um banimento total, para sempre. Se o proprietário quer abrir o seu negócio de locação de curta estadia lá dentro, ele tem todo o direito de tentar. Mas ele vai precisar suar a camisa para convencer uma maioria qualificada de 2/3 dos donos a alterarem as regras do condomínio. É um filtro super forte, mas democrático. E assim a gente caminha para o nosso ponto 6, conclusão e próximos passos. Vamos ver como tudo isso se amarra para criar um ambiente muito mais seguro juridicamente. A grande beleza de toda essa decisão do STJ, junto com as mudanças recentes da lei, é ver como o nosso sistema conseguiu abraçar a inovação da economia digital sem fechar os olhos para o mundo real. Sabe, não teve uma proibição cega à tecnologia. Na verdade, criaram-se critérios objetivos. A gente finalmente chegou numa harmonização real. O direito de ganhar o seu dinheiro com o imóvel foi colocado na balança e equilibrado, com aquele direito sagrado de quem compra um apartamento só para ter sossego, segurança e viver em paz. E o que a gente tira de mais valioso disso tudo? Segurança jurídica pura e simples para todo mundo que está envolvido. Bom, e se essa nossa explicação te ajudou a entender melhor as regras do jogo no seu prédio, eu tenho um pedido rápido e super importante para fazer. Por favor, deixe sua curtida, dê aquele hype na apresentação e, claro, se inscreva no canal para não perder as nossas próximas análises. E olha, não guarda isso só para você não, tá? Manda lá no grupo de WhatsApp do condomínio, para os seus vizinhos, para o síndico, ajuda a espalhar a informação. A gente agradece demais a presença de todos vocês por aqui no canal e eu quero saber, os comentários estão abertos aqui embaixo. Vocês concordam com essa visão do STJ ou acham que as regras tinham que ser mais flexíveis? E para encerrar a nossa exploração de hoje, eu deixo uma provocação para a gente continuar pensando. Será que a economia de compartilhamento digital finalmente bateu de frente com o limite inegociável ao chegar nas portas dos nossos prédios mais tradicionais? Ou será que tudo isso, toda essa adaptação incrível das leis, é só o primeiríssimo passo rumo a novas formas de moradia no futuro que a gente ainda nem consegue imaginar? Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a próxima.